Continuando aqui na lista. Você frequentemente ignora o chamado do seu líder para ajudar no ministério infantil, na diaconia, para ajudar no estacionamento? No evangelismo? Por exemplo, eu dei uma direção para minha equipe, meus 12 sentarem aqui na frente. É uma direção. É uma direção que pode não ser acatada. Pode não ser acatada. Quando eu digo aqui na frente, é nas primeiras fileiras, né? Porque vocês têm que estar mais perto, vocês recebem, vocês passam. Algumas pessoas dizem assim, não vou não. Poderia dizer, né, não vou. Mas qual o motivo? Eu estou recebendo, estou ouvindo, do mesmo jeito lá atrás, no meio e na frente. Então, queridos. Minha mãe dizia, né, tudo tem um porquê, meu filho. Quando ela não estava com paciência para explicar. Ou mesmo ela não sabia por que ela estava dando aquela direção. Você percebe que fica dando desculpas para não participar de um culto especial fora do domingo à noite. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mateus 10:40. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Um outro sintoma, uma outra coisa que você tem que prestar... Irmãos, aqui eu estou falando de diagnósticos, eu estou jogando para vocês coisas para vocês sentirem, até anotarem, para vocês sentirem e fazerem mesmo um autoexame. Amém? A Bíblia diz em Salmo 92:13 assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Está escrito aí, irmãos. Qual é a primeira palavra que está escrito? Qual a diferença de plantados ou frequentando? Qual a diferença de uma pessoa que frequenta de uma pessoa que está plantada? Existem algumas pessoas, irmãos, que vão, que aparecem. Tem domingo que, e é engraçado que eu percebo todos, que vêm, tem outros domingos que não vêm. E decide não vir por uma decisão. Pastor, mas quem que manda na minha vida? Então, irmãos, é você. Você que decide estar plantado ou não estar plantado. Agora, você não decide se vai dar fruto ou não. Porque quem não está plantado não pode dar fruto, não dá fruto. O que é uma pessoa plantada? Pessoa plantada é a pessoa que tem raízes, a pessoa que tem vínculo, a pessoa que recebe a seiva, a pessoa que recebe da raiz, recebe da fonte, e portanto pode dar fruto. Algumas pessoas, por conta do caráter, por conta de uma má formação, elas não conseguem estar plantadas em lugar nenhum. Quando começa a sentir que ela está se envolvendo de uma forma muito intensa, a pessoa trata de ir embora, para não ficar plantada. Irmãos, é muito cansativo para nós, pastores e líderes, ficar tratando com gente não plantada. Porque a pessoa não plantada, você precisa ficar insistindo. Sendo que, insistindo com coisas que são essenciais para a vida. A pessoa esquece que a família foi restaurada, que a saúde foi restaurada, que a comunhão com Deus foi restaurada, que a paz está começando a retornar. E a pessoa insiste em ser autônoma, conforme foi assim na queda. Adão e Eva caíram e se tornaram pessoas autônomas. Fala para o teu irmão assim, plantado. Pergunta para a pessoa assim, você é plantado ou você está voando?
É plantado ou avoado? Plantado ou avoado? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Queridos irmãos, honre os oficiais da sua igreja. Fala para o teu irmão assim, querido irmão. Fala para o teu irmão aí. Honre os oficiais da sua igreja, que trabalham incansavelmente entre vocês e os adverte contra tudo que está errado. Tenham grande consideração por eles e deles o seu amor de todo o coração, porque eles estão se desgastando para ajudar vocês. Isso vale para mãe, para pai, isso vale para líder espiritual. Olha só, irmãos. Vamos ler de novo, irmão. Vamos aqui, ó. Queridos irmãos, quantos aqui são irmãos uns dos outros aqui? Filhos do mesmo pai. Quem é filho de Deus aqui? Honrem os oficiais da igreja. Quem são os oficiais da igreja? Quem são os oficiais da igreja? Os presbíteros, os líderes de célula, os líderes em geral, líder da dança, líder da música, líder da diaconia que está de plantão, pastores, líderes. Honrem aos oficiais da igreja, que trabalham Por que eles devem ser honrados? Porque eles trabalham incansavelmente entre vocês. E qual o trabalho deles? Eles os advertem contra tudo que está errado. Fala para o teu irmão assim, fica ouvindo, bronca, de que eu estou errado, é uma coisa que eu não gosto. Mas a partir de hoje, quando alguém falar que eu estou errado, eu vou prestar atenção, e eu vou honrar, e eu vou mudar. Você não vem na igreja para ouvir informações, você vem na igreja para ser transformado. Vir à igreja, ir a uma célula, fazer um curso, não é para saber, é para mudar, é para se arrepender. Não vá num culto, numa reunião, para buscar informações. Vai para buscar transformação. E a transformação só vem através da Fala para o teu irmão assim, o ABCD do cristão é obedecer. Depois de muitos anos, queridos, eu comecei a perceber que muitos crentes que são plantados, que são conectados, são pessoas realizadas, ou estão se dirigindo para a realização, já são realizados em algumas coisas, e estão acabando de se realizar em outras, e estão caminhando para a realização de outras coisas. São crentes realizados, são pessoas cheias de paz, são pessoas felizes, são pessoas prósperas e vitoriosas. Quem são esses? Pessoas que têm os líderes da sua comunidade cristã. Eles os têm em alta consideração. Alta consideração. Porque sabe que essas pessoas se dedicam a eles. Eu, sinceramente, queridos, de vez em quando eu fico muito constrangido ao ver o meu pastor, um senhor, quase 70 anos. Já chegou onde chegou, irmãos. Qualquer lugar do mundo que ele chega, irmão, ele é muito, muito amado. Não falta nada para ele. Nem finanças, nem amor, nem carinho, nem consideração. E aí ele se dá a bênção de se preocupar comigo, de cuidar de mim. Eu olho para o ministério dele, olho para mim, para a minha vida. Meu Deus. Nessa última convenção, foram 3 convenções simultâneas. Esse homem
E praticamente ele não dormiu, ele saía de uma convenção, ia para o aeroporto, ia para outra, depois ia para outra. Irmãos, ele ficou 2 dias, 1 dia na verdade, viajando e pregando, e pregações e ministrações poderosíssimas. A daqui de São Bernardo foi um negócio, aquele grito lá. O que foi aquilo lá, irmãos? Quem estava lá? O que foi aquilo lá? E qual a ministração que ele estava fazendo? A última. Era para estar só o pó. Não precisava, querido. Homens e mulheres que se desgastam, que se colocam à disposição para serem esmerilhados por nós. Não merece honra. Ah, queridos. Pastor, mas devemos honrar a Deus. Então, meu irmão, é assim que se honra a Deus. Aliás, irmãos, eu queria fazer um pedido para os irmãos orassem por ele, pela família dele, do pastor César, todo dia. Na verdade, eu oro no mínimo 3 vezes por dia por ele. Eu já demarquei, nas minhas refeições eu oro, isso é um objetivo perpétuo. Eu orar sempre, eu oro, Senhor Jesus, abençoa o meu pastor César, e a minha pastora Cláudia. Também abençoa as suas filhas, o seu filho, os seus genros, os seus netos e netas. Os protege, Senhor, debaixo da tua guarda. Envia os seus anjos a guardá-los, em nome de Jesus. No mínimo eu faço essa oração 3 vezes por dia. Então, se você for me ver comendo, você vai perceber que eu paro e demoro um pouco mais do que faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. É aquela oração, né? Faça mal, faça bem, amém. Então eu faço essa daí, pedindo pelo alimento, Senhor purifica, tal, não sei o que, obrigado, e depois eu oro pelos meus líderes. Isso me mantém conectado com eles, em amor, meu coração se conecta. Quando você ora pelo líder, o seu coração se conecta a ele. Você tem orado por mim, queridos? Você tem orado pelo seu líder de rede? Quantos aqui têm orado diariamente pelos seus líderes de rede? Então eu queria fazer um pedido para você orar nas suas refeições pelos seus líderes de rede, pelos seus pastores e pelos pastores dos seus pastores. Ou seja, você vai comer comida fria todo dia. Teve um rapaz, eu vou dar o nome dele de Roberto, porque eu não vou falar o nome original dele, que é uma pessoa, é um fato real, eu não quero ser antiético. Esse moço, foi recebido numa igreja, um moço cheio de dons, e o pastor o adotou. Veio de uma família arrebentada, uma família problemática, mas esse moço tinha alguns dons musicais, ele foi valorizado, foi ajudado. Num certo determinado tempo, começou a se perceber que esse moço, ele tinha um problema de imoralidade, um problema de perversão, uma perversão. Esse pastor, inclusive, que estava envolvido, porque esse moço começou a fazer parte da família desse pastor. O pastor começou a ajudar esse rapaz de todas as formas, levando em tudo quanto é libertador famoso que tinha no Brasil, todos os que você imaginam, até Neuza, aquela outra lá, vários, e ajudou. Ele dizia que estava indo bem, que estava se arrependendo, mas tão logo se dava um tempo, ele ia lá e retornava no mesmo problema. São pessoas que não conseguem, que têm uma dificuldade de receber a bênção, eles rejeitam a bênção.
São pessoas que são constantemente avisadas e ajudado. E finalmente esse camarada foi e traiu a família do pastor, traiu a igreja do pastor, traiu o ministério. Desonrando a vida desse pastor. E ao longo da minha vida eu tenho visto esse caso e muitos outros casos. Eu tenho conversado com esses pastores que são amigos meus, que têm sido vítimas de desonra de pessoas. E o que eu vejo no coração desses homens que foram desonrados é um sentimento não de que aquelas pessoas têm estragado o ministério deles, mas um sentimento de profunda compaixão e lamento pela vida dessas pessoas, porque os amam. Porque nós sabemos, todo homem e mulher de Deus sabe, que é um pouco maduro, sabe, que esse tipo de desonra, ela vai gerar. Porque essa pessoa inclusive que eu estou dizendo, agora está com uma igreja. Porque essa pessoa é muito cheia de talentos naturais e dons. E está indo bem a igreja. E algumas pessoas vão falar assim, ô Deus, por que você está abençoando essa pessoa? Então, queridos, presta atenção. Lê o Salmo 73. A Bíblia diz que essas pessoas, elas andam por caminhos escorregadios. Elas prosperam durante um tempo. Elas confiam na sua própria capacidade. Mas diante de Deus e diante do juízo, ninguém vai escapar da desonra. Todas as pessoas que um dia desonraram e não se arrependeram, e permaneceram na desonra, e não voltaram aos seus caminhos, permaneceram na desonra, essas pessoas estão correndo um sério risco. Portanto, se alguém aqui, que andou desonrando pastores, diáconos, presbíteros, líderes de célula, presta atenção, queridos, é momento de você se arrepender. Talvez até compensar essas pessoas de uma forma que você escolher. Dar uma oferta grande, aí não sei o que você vai fazer. Uma vez eu desonrei um pastor, contei para vocês já, e eu pedi muito, muito perdão. Depois de uma semana esse pastor morreu. Depois de uma semana que eu pedi perdão para ele, ele me perdoou. Primeira Coríntios 4,15 diz assim, embora possam ter 1000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pastor, mas se o líder estiver em pecado? Pastor, mas se o líder estiver em pecado? Vamos lá. O que a Bíblia diz. Aqui, esse texto que eu coloquei aí é a Bíblia amplificada. Ela não tem no Brasil. Então, essa amplificação é em inglesa, está traduzido. Isso está em 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Já em carta anterior, vos escrevi que não vos associeis com os impuros, ou pessoas não castas. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. E da sociedade humana também. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, cristão, for impuro ou avarento ou idólatra, cujo coração seja devotado a qualquer coisa que usurpe o lugar de Deus. O maldizente, cuja língua critica, insulta e difama, ou beberrão, ou fraudulento, ou roubador. Não. Com esse tal nem ainda comais. Então, pastor, e se o meu líder, ele é imoral, idólatra, beberrão, mentiroso, ganancioso, então você tem não só o direito de não ficar debaixo dessa autoridade, mas você tem a obrigação, porque o texto diz, nem comais com essas pessoas.
Então se a pessoa, ela é maldizente, ela fala mal da sua igreja, e você é amigo dessa pessoa, é uma pessoa que já foi do nosso meio. Irmãos, aqui está dizendo, não do pessoal do mundo, porque do mundo a gente já sabe, o pessoal é tudo contra mesmo. Mas pessoas que são... O que você está fazendo? Você está desonrando a tua comunidade, está desonrando a tua liderança, está desonrando Deus. E se o teu líder for uma pessoa assim, você tem que puxar o carro. Mesmo. Ou denunciar e ir para outra liderança. Mas não permanecer. Porque se não é para comer, imagina receber comida. Então você descobriu que o teu líder é um roubador, maldizente, usurpador, dá ordens que não recebeu. Então você tem a obrigação. Aliás, irmãos, deixa eu dar um aviso. Toda vez que algum líder teu fala assim, não fale com o meu líder porque ele não gosta. É mentira, viu, querido? E você deve denunciar essa mentira. Toda vez que você quiser falar com o líder do teu líder, ou o líder do seu líder, ou o líder do seu líder, você tem, se você conseguir falar, você, por favor, fale. Porque é para essas pessoas que você tem que denunciar. Você não tem que ficar denunciando para quem está debaixo da autoridade, porque isso é rebelião. Isso é motim. E nem para os que estão do lado, mas você tem que falar para aquele que pode resolver. Ou seja, a pessoa que está sobre o teu líder. Se já avisou, ele não resolveu, fala com o líder do teu líder. Ah, mas eu tenho medo que você vai ficar a favor do seu discípulo. Nem sempre. Aliás, eu aprendi isso com meus pais. Em casa, meus pais sempre ficavam do lado dos genros e das noras. Por quê? Meus pais ficavam do lado dos genros e das noras? Porque eles conheciam os filhos que tinham. Ô mãe, tinha que ficar do meu lado, você é minha mãe. Eu falei, então, mas eu não estou do seu lado porque eu te conheço. Sabia que a gente era mala. Então mãe e pai... Agora se você é o tipo do pai e mãe que fica dando boi, então aí você está criando uma cobra, né? Pastor, mas a gente não deve julgar ninguém. Quem disse isso para você? A Bíblia, quando diz não julgue, presta atenção, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Irmãos, fala para o teu irmão assim, nunca você deve julgar as intenções do coração de ninguém. Porque o coração das pessoas, só Deus sabe. Agora, as obras que essa pessoa faz, sim, você pode julgar, sim. Pastor, baseado em quê? 1 Coríntios 5, 12 e 13. Porque tenho eu em... Por quê? Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de entre vós este iníquo. Está dizendo o quê? Que nós devemos sim julgar os que estão de dentro. Quem são os que estão de dentro? Nós que estamos aqui. Fala para o teu irmão assim, você pode sim, como líder, fazer um julgamento. O que você não pode é julgar as intenções do coração. Então você pode dizer, fulano, você fez isso, isso e aquilo. Isso, aquilo está errado. Amém? Agora você não pode dizer, você fez isso, aquilo, com essa intenção. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo a diferença? Até onde nós podemos ir? Você nunca pode dizer que a pessoa fez aquilo por causa disso e daquilo. Mas você pode dizer, você fez isso, porque é um fato.
E diante de fato, você tem que resolver. Você não pode manter uma pessoa dentro do rebanho que age como lobo. A intenção, você não sabe, mas o que a pessoa está fazendo, você sabe. Ah, não julgueis. Então, irmãos, a palavra não julgar é isso. Não estabelecer decreto de sentença que só pertence ao juiz. Juiz é Deus. Amém? Mas nós, como líderes, nós temos nós podemos e devemos julgar os que estão de dentro. Por acaso não existe entre vós pessoas maduras em que podem julgar as questões entre vós? Sim. O apóstolo Paulo, ele critica uma igreja por ficar impedindo, colocando os irmãos na justiça, colocando o irmão na justiça, sendo que vocês podem julgar entre vocês. Resolvam entre vocês. Outro texto que fala de honra. Irmãos, fala para o teu irmão assim, querido, tenha paciência com o pastor. Que hoje é a última vez que ele fala isso aí. Hoje. 1 Timóteo 5, 17, 18. Aos presbíteros que lideram a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Está dizendo o que aí, queridos? Está falando sobre o que? Dupla honra. O que é dupla honra? Dupla honra é assim, uma pessoa morria, deixava uma herança. A herança era dividida, por exemplo, o cara tinha 5 filhos, homens, era dividido entre os 5. O mais velho ganhava 2, então era a herança dividida em 6 partes, e 2 ficava com esse mais velho, dupla honra. A palavra honra, ela fala sobre elogio, ela fala sobre consideração, ela fala sobre obediência, mas ela fala de dinheiro. Ou seja, as pessoas que desenvolvem trabalho espiritual, as pessoas que se dedicam exclusivamente a esse mistério, elas são merecedoras de dupla honra, ou seja, essas pessoas jamais deveriam passar necessidades, jamais. São pessoas que têm que sempre estar com os melhor dente, os dentes, roupa, sapato, acesso a livros, acesso à informação, acesso a treinamento, acesso a congressos. Por quê? Porque são pessoas que são responsáveis por alimentá-los. E o que se tem, irmãos, vamos ser sinceros, qual é a principal acusação que as pessoas do mundo fazem contra a igreja? Explica aí para o seu irmão. Vai lá. O que elas falam? Vai lá, vai dar dinheiro para o pastor. Vamos ser sinceros, quantos aqui já falaram isso aí? Quantos aqui já falaram isso? Ah, tá bom que você nunca falou. Vamos de novo, vou dar uma chance para você ser verdadeiro. Quantos aqui já falaram isso na vida, uma vez na vida pelo menos? Eu já falei, irmão. Mal sabia eu que ia ser um pastor. Querido, você convida o teu líder para ir lá longe, fazer um trabalho diferente do normal dele. Você precisa honrá-lo. Você precisa dar uma oferta para esse líder. Você precisa, no mínimo, dar comida para ele. Aí você chama o líder para ir na tua casa, para se matar lá, para ficar ouvindo esse monte de groselha que você tem para falar. Porque é groselha mesmo, né? Tudo que a gente fala é problema.
Coisa legal que não é. Estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que é groselha, é um monte de coisa. E aí você vai lá, ele dá um conselho que vai mudar a tua vida, vai te transformar numa pessoa próspera, equilibrada, mas nem um cafezinho, rapaz. Meu pai era pastor, né? Eu ia visitar meu pai, ele você vê, meu pai ele era cabeleireiro, a vida toda não quis receber dinheiro de salário de igreja para não precisar passar por essa humilhação. Aí meu pai que contava as histórias, né, que chegava no pessoal assim, falava assim, aí a pessoa dava, no interior tem muito disso, o pessoal dá um pouco de doce de abóbora, né? Aí meu pai falava assim, mas me fala uma coisa, Ana Maria, doce de abóbora assim, sem jantar não faz mal, não? Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Porque o trabalhador merece. Fala para o teu irmão assim, nunca reclame do salário dos que trabalham espiritualmente. Aliás, irmãos, aqui na igreja nós temos eu, Rose, pastor Denis, pastor Denis, Célio, presbítero Célio, e Anderson, e a Márcia, que trabalhamos exclusivamente para a igreja. Nós não temos outra fonte de sustento. É uma equipe de 6 pessoas que mantém a limpeza da igreja, que mantém a organização, a manutenção, a parte técnica. Tudo que você vê aqui tem sido, no mínimo, orientado por eles. Feito e orientado por eles. Pintura, tudo. Essas pessoas, irmãos, elas deveriam receber muito, muito, muito mais. Eu não sei se vocês sabem, já faz mais de um ano que o salário de todos nós, aqui na CQL, foi cortado pela metade. Culpa do Anderson. Não. Tadinho. Por quê, irmãos? Porque algumas pessoas... Eu me lembro exatamente o dia que aconteceu isso. Um certo dia eu reuni toda a liderança da igreja. E eu cometi não sei se foi erro, para mim não é erro, irmãos, para mim eu fiz o que tinha que fazer. Mas eu não esperava a reação que teve. Eu coloquei diante da liderança a planilha de custos da igreja, coloquei lá os gastos com internet, energia, produtos de limpeza, salários, dizendo para os irmãos queridos, você que faz parte da CQL, que é dessa igreja, você se sinta como participante dessas... Você não se coloque de fora, diz eles lá, porque não existe eles lá. Nós somos uma comunidade que ela é organizada dessa forma. Irmãos, já estava numa situação, por isso que eu trouxe esse problema, mas não estava tão grave. Depois que eu trouxe, eu mostrei o quanto, eu não sei o que aconteceu, que o tiro saiu pela culatra. As pessoas passaram a dar muito menos, cada vez menos, de uma forma... E eu estou correndo o risco de piorar agora falando isso. Quer saber? Quer saber para mim, né? Quem me sustenta é Deus. Agora, a minha preocupação, queridos, é uma igreja que trata mal os seus obreiros, se espera o quê? Porque Deus, Ele trata você e a tua casa como você trata os seus líderes e a sua casa.
Depois reclama de que não está sendo honrado. Uai, fala para o teu irmão assim, para ser honrado, você precisa aprender a honrar. Agora eu vou ir para o final. Ufa. Irmãos, tenham paciência, porque agora eu vou falar coisas práticas, amém? Se der para você anotar, seria tão bom. Assim, anota mesmo. Depois, coloca numa cartolina isso. Depois se joga em cima disso aí e começa a chorar. Amém? O nosso comportamento e modo de falar com relação aos líderes cristãos deve ser cheios do máximo de respeito. Então fala para o teu irmão assim, toda vez que você for falar sobre um líder, fale com respeito. Que tipo de respeito? O máximo. O máximo que você puder. Você viu o jeito que eu falei do meu pastor? Falei com respeito? O máximo. Nunca fale de qualquer assim. É ele lá. É, aquele cara lá. Aquela mulher lá. Não. Segunda coisa. Devemos nos dirigir a eles formalmente. Usando palavras como pastor, senhor, senhora. Conforme o caso, se a pessoa te orientar diferente, aí você muda o jeito. Se a pessoa fala assim, por favor, me chame de você, aí você chama de você. Mas se ela não dizer nada, é pastor, é pastora, é presbítero, é líder. Irmãos, eu não importo se as pessoas chegarem para mim e me chamar de Rairine. Ô Rairine, tanto faz. Para mim, tranquilo. O problema não sou eu. Você dá para entender o que eu estou dizendo, querido? O problema é a pessoa. Eu gostaria que ninguém mais se levantasse agora, queridos. Que ninguém saísse do recinto agora. Aliás, irmão, se levantar no meio de uma pregação é uma coisa tão abominável. Tão abominável. No que diz respeito à honra. Porque é engraçado, irmãos, quando nós vamos no cinema assistir um filme e ficamos 2 horas, 3 horas, a gente fica, né? Aliás, é uma desonra do tamanho de um bonde. Você se levantar. Você faz isso na hora que o teu patrão está falando com você? Aí você fala assim, mas é patrão. Então, irmãos, patrão é representante de Deus, da mesma forma que o homem e a mulher de Deus, sim, também. Amém? Na hora que chega na parte prática, a mão, olha essa mão aí, está entortando a mão? A mão está entortando? Como que se fala com líderes? Você chama ele do quê? Pastor, pastora, líder, presbítero. Se a pessoa tiver um outro título, tipo bispo, ou o que for. Mesmo que não for da tua igreja, for de outra igreja, mas tiver um título eclesiástico, chamem-o pelo título eclesiástico. Eu não sou judaizante, mas quando estou diante de um rabino, eu falo rabino. Ou um padre, eu falo padre. Ou deputado, eu falo deputado. Ou vereador, vereador. Porque eu estou falando com autoridade. Eu devo evocar a autoridade. E se eu estiver na condição de falar com a autoridade. Amém? Quem está entendendo está sendo falado aqui. Devemos manter o contato olho no olho o tempo todo que estivermos mantendo uma conversa
E não devemos sair até que sejamos autorizados ou que saibamos que eles terminaram de falar conosco. Fala para o teu irmão assim, você está diante de uma autoridade, você fala olhando nos olhos dele, prestando atenção, e você vai ficar diante daquela autoridade até a hora dele dizer assim, está tudo bem, muito obrigado. Ele que tem que te liberar. Você não pode falar assim, quer saber, tchau. Quantas vezes já fizeram isso? Eu olhava assim e falava assim, uau. Irmãos, é educação, nós estamos agora sendo educados, amém? Algumas pessoas realmente têm muito problema com isso. Algumas pessoas não suportam essa palavra. Mas eu estou ensinando você, querido. Quando um líder ensina a palavra, devemos ouvir atentamente, permitir que a nossa mente, e não permitir que a nossa mente vagueie. E se fizer isso, isso é desonrá-lo. Dormir diante de uma autoridade que está falando é desonra. Eu não estou falando que você é um desonrento, nem nada, estou dizendo que isso é um problema gravíssimo. Você deu uma piscadinha, já fica de pé, toma um café, fica de pé, você tem problema de ficar parado ouvindo? Nós só dormimos diante de coisas que a gente não, ou está endemoniado, ou aquilo é uma coisa desinteressante, porque uma coisa que é interessante, que é grave, nós ficamos atentos. Então, está diante de uma pessoa, de uma autoridade, está falando, você começar... É desonroso demais. Irmãos, eu vou repetir. Em relação a mim, queridos, meus irmãos, presta atenção, eu estou dizendo uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Se é uma questão orgânica, então resolve isso, vai no médico. Mas dormir diante... Esse dia eu estava pregando aqui, tem uma mulher babando aqui na segunda fileira. Mas estava assim, ó. Eu estava falando de honra. Aquilo podia mudar a vida, a família, toda uma geração. A honra, ela não é só demonstrada através de ações e palavras. A honra também é demonstrada através dos pensamentos. Aonde estão os seus pensamentos diante de uma autoridade? Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, aplica-te à leitura, e ao estudo da palavra, e ao ensino, para que ensine as pessoas a honrarem. Conversar com quem está sentado ao lado, durante o culto, é desonrar aquele que está falando, sem mencionar o Espírito que o está inspirando. Alguém entendeu o que eu estou falando? Quem gostaria que eu repetisse o que eu acabei de falar? Conversar com uma pessoa que está no seu lado, no momento que a palavra está sendo pregada, é desonrar aquele que está falando e desonrar o Espírito Santo. Todo tipo de interação social deve ser deixada para depois da reunião. Não enviar bilhetinhos, torpedos, mensagens, ou ficar na rede... Irmão, ficar na rede social enquanto está acontecendo um culto é gravíssimo.
é divisão, dividir a atenção de Deus, da mensagem, com as outras coisas que você está achando importante. É desonra. Irmãos, eu estou falando aqui, A mais B, preto no branco mesmo, para você entender. Chegar atrasado em culto. O que você está dizendo quando você chega atrasado no culto? Irmãos, eu sei, toda vez que eu falo isso, eu falo, está falando de mim. Não, irmão, estou falando de nós brasileiros. Chegar atrasado em culto, se levantar no meio do culto, não dormir no meio do culto, conversar com gente no meio do culto, mandar torpedo, ficar na rede social no meio do... Irmãos, isso é um negócio fora. Eu estou ensinando, irmãos, isso é educação. Olha, irmão, nem na questão espiritual. Estou falando uma questão ética mesmo. Chegar atrasado quer dizer o seguinte, que foi marcado um horário e você é dono dos seus horários. Você que está dizendo que você não se submete aos padrões que vêm de fora. Ou seja, você não tem obrigação. E quem faz isso é trouxa. Quem obedece os horários é bobo, porque ele podia chegar a hora que quisesse. Eu vou chegar depois do louvor. Eu não gosto, é muito barulhento o louvor da CQL. Então eu vou chegar só na hora da palavra. Eu não estou gostando muito da palavra, eu levanto e vou embora. Isso é desonra. Estou explicando. Desonra. Chegar atrasado é desonra. Então o teu culto foi marcado para 5h30, 5h15. É 5h15 o seu culto? Naquele domingo? Então, irmão, você tem que estar lá 5 horas. Preparando, tomando, para você poder ir no banheiro antes do culto. Você tomar uma água antes do culto. Você tomar um café antes do culto. Os cultos, com exceção desse que está sendo bem cumprido, que não é um culto, não é um cumprido, né? Ixi, era podre essa... Desculpa. Vocês não merecem. Com exceção desse que está sendo bem longo, né? Nossos cultos são 2 horas cravado, porque tem um outro. 2 horas no máximo. Muitas vezes termina até antes. Então dá para segurar. Dá para você ir antes. Devemos buscar formas de servir os nossos líderes espirituais, sem que eles nos peçam. Está anotando? Quem está anotando aí? Quem não está anotando? Antecipe-se a eles e fique alerta com relação aos imprevistos. Devemos sempre procurar fazer coisas da melhor maneira e estabelecer um padrão cada vez mais alto. Devemos nos esforçar em busca da excelência em tudo o que fazemos ao representá-los. Então, fala para o teu irmão assim, você representa o teu líder. Então, tudo que você fizer, você está falando que o teu líder é desse jeito. Se teu líder lhe pedir para executar uma tarefa, esteja pronto e faça-o com excelência. Não apareça com uma roupa imprópria ou carro sujo. Quando eu falo carro sujo, o que é isso? Por exemplo, seu líder pediu para você ir buscar uma pessoa lá no aeroporto, uma pessoa que vai trazer a palavra aqui. Amém? Amém. Aí você vai lá com o carro todo sujo,
todo cheio de cacareco. Uma vez eu fui buscado no aeroporto, queridos, repetindo, vou repetir várias vezes. Eu não me importo, irmãos. Sério mesmo. Não me importo, mas reparo. E a pessoa foi me buscar com o carro todo sujo. Sujo mesmo. Dentro e fora. Qual a impressão que eu tive? Qual a impressão que eu tive? Que a pessoa, que o pastor que mandou eles nos buscarem, não estava se importando conosco. É isso a impressão que eu tive. E não era verdade. Que o pastor, esse pastor que mandou buscar, é um pastor extremamente excelente, extremamente caprichoso. Se ele ficasse sabendo disso aí, ia ser grave. Então você vai vir na igreja, você vai trazer umas pessoas, não venha de chinela havaiana num domingo, querido. Não venha de bermuda, querido. Presta atenção no estilo que você... Irmãos, qualquer dúvida, procura aqueles caras lá do Esquadrão da Moda, lá do SBT. Porque os caras são ímpios. Ímpios. E eles têm mais noção de ética, de conveniência do que muitos de nós. Vai num velório, queridos, com roupa toda florida, é isso mesmo? Você quer ficar junto com as flores lá do velório? De bermuda, de chinelo, de roupa florida num velório. Ah, pastor, mas isso é importante? Então, irmão, você não foi ensinado em casa, então está sendo ensinado agora. Existe roupa que você usa no casamento, na festa, na praia, na igreja, no velório, no shopping. Para cada roupa, para cada lugar, para cada ambiente tem um tipo de roupa. O que você acha de uma pessoa aparecer de terno numa praia? Terno preto numa praia. De sapato. Você vai dar risada, você vai achar louco. Então, é da mesma forma, irmão. Doeu? Quase nada, né? Queridos, nós estamos encerrando esse assunto agora. A intenção dessa palavra dura para mim pregar, para eu pegar. Aqui eu me coloco numa posição de chato. Você que está nos visitando pela primeira vez, pegue essa palavra. Use essa palavra em relação aos seus patrões, aos seus líderes, a todos aqueles que se colocam diante de você, funcionários públicos, professores. E você vai perceber como que a tua vida vai mudar. Amém? Quantos aqui reconhecem que precisam mudar nessa área? Na área da honra. Vem aqui que eu vou orar por você.